Olá, queridos, mais um vídeo. Estamos aqui para repartir uma palavra do Senhor para a sua vida. E o que eu quero falar nesse texto está em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim o texto: Disse, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Queridos, a palavra do Senhor aqui está falando sobre o nascimento de João Batista. Eu gosto muito desse personagem bíblico, eu gosto muito do João Batista. João, ele não tinha pretensões gigantescas, ele queria falar do Senhor, ele queria dizer do Senhor. E diz o texto que ele iria diante do Senhor. O que nós estamos fazendo? Eu vejo muitos pastores e muitas pessoas falando que nós somos a geração de João Batista, o João Batista da era moderna, que nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Querido, o João Batista, ele fez uma coisa que muitos pastores não concordariam nesse momento. Os pastores hoje querem uma igreja onde passe todos os ônibus, onde seja asfaltado, onde não tenha muito perigo de assalto, de roubo. Muitas pessoas querem isso. Num lugar onde tenha bastante pessoas, seja muito visitado e tudo isso. O João abriu uma igreja no deserto. Diz que ele era a voz do que clama no deserto. E o texto diz que afluía para lá a grande multidão, Jerusalém, toda a circunvizinhança da Judéia, todo mundo iria ouvir o cara falar. Por quê? Porque ele era a voz de Deus. João, a voz de Deus. E quando Deus está falando, o povo vai, irmão. O povo vai atrás para ouvir o Senhor. Não para ouvir anedotas, piadas, não para ouvir sobre dízimos, sobre ofertas, não para ver uma teologia do triunfalismo, uma teologia da prosperidade, mas para ouvir Deus. Para ouvir Deus falar. E João aqui, o texto está dizendo que ele iria ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Queridos, não tem nenhuma palavra dizendo que João Batista curou alguém, ou que ele ressuscitou morto, ou que ele fez alguma coisa assim de extraordinário, mas ele era cheio do Espírito Santo. E uma outra coisa que me chama muita atenção nesse texto é que o João, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, tanta intimidade com Jesus, com o Pai. Ele era tão cheio do Espírito Santo que quando Jesus batiza, ele vê descer do céu o Espírito. A única pessoa na Bíblia que eu vejo que viu o Espírito Santo, né? Ele viu o Espírito descer numa forma de uma pomba e ouviu o Pai. O cara era assim com a Trindade. Ele viu Jesus, viu o Espírito Santo e ouviu o Pai. Que tremendo isso! Que bênção! Onde é que está essa geração que ouve Deus, que vê o Espírito, que vê Jesus, que entende das coisas de Deus, que está batizando pelo poder do Espírito Santo? E Jesus diz uma coisa a respeito de João Batista, que ele diz: dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Que tremendo! Que tremendo! Imagina esse homem. E ele diz assim, olha, ele iria adiante no poder e no espírito, né?
ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Eu já vi gente falar assim, tá vendo? Como era o Elias reencarnado, né? O pessoal que acredita em reencarnação, era o Elias que reencarnou. Não era o Elias. Ele está fazendo uma alusão à intrepidez, à forma, à maneira como Elias pregava, a unção de Elias. É isso que ele está dizendo. Porque se fosse para reencarnar, Elias teria que ter morrido. E Elias não morreu, ele foi levado para o céu vivo, no redemoinho. Veio um redemoinho e levou Elias intacto, vivo para o céu. Não morreu, Elias não morreu. Então não era o Elias, não era o profeta Elias, mas era João Batista, um homem que nasceu para pregar a palavra do Senhor, para dizer o que o Senhor queria, estava chegando. E é incrível que a palavra do Senhor diz que ele iria converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe, amados, eu vejo a igreja hoje muito mais pedindo do que habilitando pessoas, preparando obreiros, preparando pastores, membros para comunicarem o evangelho, a sua salvação, para falarem de Jesus, para dizerem o que Jesus fez na vida deles. São muito mais pessoas vivendo de corrente em corrente, de campanha em campanha, de evento em evento, do que pessoas que sabem comunicar a sua fé, sabem dizer por que é salva, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito, vivendo para louvor da glória do Senhor. E esse homem, quando vai morrer, pedem a cabeça dele, pela metade do reino. Imagina, a cabeça dele, ele morto, a cabeça dele valia metade do reino. Esse homem inteiro pregando o evangelho, vale mais que o mundo inteiro. Jesus tinha João Batista anunciando o evangelho. Jesus quer ter você, quer ter a mim como pregador do evangelho, como testemunha viva do que ele fez e está fazendo em nossas vidas. Minha oração nesses dias tem sido: Deus, levante pessoas cheias do Espírito Santo, com intrepidez, com vida, com graça, com unção, para comunicar a tua palavra, com discernimento, com entendimento, com inteligência, com graça, para poder dizer para a população, para dizer para as pessoas o que Jesus está fazendo em nossas vidas, que você é um povo habilitado pelo Espírito a falar da palavra de Deus. Que você não sabe só falar de finanças, que você não sabe só viver de corrente em corrente, mas que você é um servo que comunica a palavra, que tem entendimento, que medita nela, que busca do Senhor, que está orando, que está buscando a palavra do Senhor, que tem graça de Deus para comunicar isso. Você pode não ser um pregador de multidões, você pode não ser um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa, mas você tem que comunicar a palavra de Deus. Você tem que saber dizer, porque você precisa preparar um povo habilitado para o retorno de Jesus. Mesmo se ele não vier quando você estiver vivo, mas você vai precisar ir. E você vai poder chegar e dizer diante dele: Senhor, eu fiz a minha parte. Eu fiz o que era para fazer. Como Jesus, perto de morrer, em João capítulo 17, no versículo 4, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando, tendo feito a obra que me confiaste a fazer. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8 diz um dos textos mais lindos da palavra de Deus: já agora a coroa da vida me está guardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam e esperam a sua vinda. Amados do Senhor, servos do Deus vivo, que Deus, o Pai, na unção do Espírito que Ele quer derramar sobre você, lhe abençoe com essa palavra em nome de Jesus. E que nós possamos pegar o nosso compromisso e sair dizendo para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.